Professor Ronaldo Faria, de volta para concluir a aula sobre expansionismo comercial e marítimo. Nessa parte vamos falar do expansionismo espanhol e das consequências desse processo. Lembrando, anteriormente, os portugueses, através do périplo africano, conseguiram estabelecer uma rota em direção ao Oriente, contornando esse continente africano, e exatamente por isso, eles conseguem, de uma certa maneira, através de um tratado chamado Tratado de Toledo, de 1480, a hegemonia, o controle, digamos assim, pelo menos no papel, dessas rotas que uniam a Europa ao Oriente através desse contorno do continente africano, ou seja, dessas rotas que utilizavam o Atlântico Sul. Nesse momento, a Espanha está em seu processo de consolidação, num processo de expulsão dos mouros, dos muçulmanos que ocupavam há séculos a Península Ibérica, haviam sido expulsos inicialmente de Portugal, e depois esse processo continua no que hoje é atualmente a Espanha, e esse processo é consolidado em 1492, isso favorecido pela aproximação de dois reinos cristãos importantes, Reino de Aragão e Castela. Então, logo esse processo de consolidação se verifica com a expulsão desses mouros, o próximo passo é seguir o exemplo português e cair dentro das navegações atlânticas. Isso vai ocorrer através da atuação de um genovês, de um italiano chamado Cristóvão Colombo, que vai vender, digamos assim, para esses monarcas espanhóis a ideia, seguindo aqueles estudos baseados na esfericidade da Terra, de contornar o planeta e estabelecer a chamada navegação atlântica, ou seja, acreditando na esfericidade, eu sairei navegando em direção ao Ocidente, que mais hora menos hora eu chegarei no Oriente. A princípio a tese está correta, Ele só não sabia, lembrando do poeta, que no meio do caminho havia uma pedra, e essa pedra gigantesca chama América, certo? Colombo vai empreender uma série de viagens, no total 4 viagens, certo? E ele, obviamente, a gente já sabe disso, ele não consegue chegar no Oriente, ele não consegue chegar naquilo que se chamava Índias, Dessa viagem dele ficam 2 erros, um erro geográfico e um erro de português. Que o primeiro peladão, vamos brincar assim, que ele dá de cara aqui no continente onde ele chega, ele vai chamar de índio. Tem um erro geográfico, porque aqui não é índio, é um novo mundo, certo? Posteriormente chamada de América, graças a Américo Vespúcio, um outro grande navegador da época, E também tem um erro de português, porque mesmo considerando que fossem as Índias, quem nasce na Índia não é índio, é indiano. E a gente continua cometendo esse erro até hoje. Mas voltando às viagens do Colombo, lembrando, são 4 viagens, Por volta de 1492 a 94, Colombo vai bater nessa região aqui, São Salvador, hoje basicamente a República Dominicana, certo? No primeiro momento ele chega aqui, na região do Caribe, Ele faz uma segunda viagem entre 1494 e 1496, onde ele bate basicamente na região das Antilhas, certo? Conjunto de ilhas, as Antilhas, as pequenas Antilhas, As grandes ilhas são chamadas de Grandes Antilhas, as pequenas chamadas de Pequenas Antilhas, certo? Tem uma terceira viagem que ele vai estabelecer entre 1498 e 1500, onde pela primeira vez ele vai chegar na parte continental e ele vai explorar uma parte do litoral que hoje compreende a Venezuela, certo? Numa quarta viagem, basicamente entre 1502 e 1504, ele já vai chegar nessa região onde ele está tentando estabelecer uma passagem para o Oriente, digamos assim, certo? E ele vai explorar basicamente a região que se estende hoje do Panamá até a Nicarágua. Portanto, um conjunto de 4 viagens. Mesmo com esse conjunto de 4 viagens, ele não se convence que chegou a um novo mundo. Ele insiste na tese de que chegou ao Oriente. Estabelecida essa rota ocidental, principalmente através das viagens do Cristóvão Colombo, aí a gente começa a falar, de consequências
desse expansionismo, certo? Primeiro, antes de falar das consequências, para amarrar melhor o assunto, poderíamos falar, lembrar dessas causas envolvidas nesse expansionismo. Portanto, economicamente, poderemos falar que a causa desse expansionismo está ligada à necessidade do estabelecimento de uma nova rota comercial que permitisse o acesso aos importantes produtos, oriundos do Oriente em direção a esse mercado ocidental. Lembrando que a rota anterior mediterrânea enfrentava problemas, por isso a necessidade de novas rotas que viabilizassem a chegada ao Oriente. Podemos falar também de causas políticas. Esses estados que estão se formando na Europa, eles precisam manter seu crescimento, portanto, politicamente, falamos da necessidade do aumento do poder real. Se lembrarmos, por exemplo, que Portugal é essa tripinha aqui geográfica, vamos brincar assim, depois do expansionismo marítimo, verificando que eles alcançaram sucesso nesse objetivo de aumentar o seu poder, se você pensar pela ótica do rei de Portugal, ele comandava esse reino aqui e posteriormente ele vai ter comando de terras e de processos econômicos em diversas partes do planeta, como no litoral africano, na Índia, posteriormente na região da Oceania, da China, Lembramos também no Brasil. Então, isso exemplifica o quanto interessante é politicamente para um monarca europeu incentivar esse processo de expansionismo, A própria Igreja Católica, mesmo tendo alguns postulados, sendo questionados por esse expansionismo, ela enxerga nessa expansão marítima a possibilidade de expansão da fé cristã. Portanto, existem interesses envolvidos, Aluno, você pergunta, não é o objetivo principal descobrir novas terras? Eu acho que a descoberta de novas terras fica muito mais como uma consequência do que um objetivo inicial da coisa, Aí, falando disso, podemos falar de consequências, Já falei. Aliás, basicamente, o que fica como causa acaba virando consequência também, porque boa parte dos objetivos foram alcançados, Se um objetivo religioso era expandir a fé cristã, devemos lembrar que o Brasil é o maior país católico do mundo, através da catequese, do processo de aculturação ou cristianização, como vocês queiram chamar, certo? O catolicismo encontrou novas fronteiras, se expandiu consideravelmente. Acabei de falar que o poder dos monarcas europeus também cresce consideravelmente desses que estão envolvidos nesse processo de expansionismo marítimo, Assim como também são estabelecidas diversas novas áreas comerciais, E aí podemos melhorar um pouco e falar de consequências, tanto da rota oriental empreendida pelos portugueses, quanto da rota ocidental. Se lembrarmos da rota oriental, podemos falar desse estabelecimento dessa rota oriental, ou rota das especiarias, abastecendo esse mercado europeu. Podemos falar do estabelecimento de diversas feitorias no litoral africano, também fornecendo importantes produtos para o mercado europeu, marfim, metais, escravos, seres escravizados, certo? E aí também podemos falar da consolidação de um tráfico negreiro. Não mais aquele tipo de escravismo, que era desenvolvido nas civilizações antigas. Agora um escravismo já num modelo mercantilista, envolvido basicamente na possibilidade de lucro em cima do trabalho desse indivíduo escravizado, certo? Se atentarmos para as consequências da rota ocidental ou rota espanhola, posteriormente sabemos que o português também vai meter sua mãozinha aqui nesse processo, nessa rota ocidental, devemos lembrar, que falamos da descoberta, entre aspas, da América. Desculpem, é conversa fiada, não teve descoberta nenhuma, Porque se lembrarmos aqui, tem a Groenlândia geograficamente é do continente americano, e há séculos a Groenlândia já era conhecida e economicamente utilizada pelos povos europeus, por vikings, por dinamarqueses, certo? Já temos evidências também arqueológicas da presença de europeus, séculos antes da chegada dos espanhóis aqui no Caribe, na região da Terra Nova. Então, esse papo descoberto é meio conversa fiada, Eu costumo falar de chegada dos espanhóis nessa região, certo? De domínio e, posteriormente, de colonização dessa área. Que descoberta, na verdade, é um papo que não cola mais. Tá certo, moçada? Então, dentro
dentro desse contexto de consequência dessa rota ocidental, a gente pode falar, portanto, então, da colonização desse continente, né, da anexação desse novo mundo aos interesses econômicos desse mundo europeu em expansão, né? E se lembrarmos também, porque eu brinquei e agora falei, o português vai meter a mãozinha dele aqui também. Então a gente pode lembrar que uma consequência desse expansionismo europeu, posteriormente, né, será o estabelecimento de tratados diplomáticos entre esses ibéricos, né, com o respaldo da Igreja Católica. Primeiro eles vão criar a bula intercétera, 100 léguas a oeste de Cabo Verde passaria um meridiano imaginário, e mostrando o grande conhecimento náutico já dos portugueses, eles não vão aceitar, e posteriormente, em 1494, portanto 2 anos depois da chegada de Colombo na região das Antilhas, do Caribe, né, será estabelecido entre as partes, né, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, um meridiano, vamos dizer, uma linha imaginária, certo? Dividindo esse mundo novo, na verdade, entre espanhóis e portugueses. Se esse tratado, se essa linha imaginária vai colar, é outro papo. Sabemos que não, né? Sabemos que isso não cola porque temos colonização inglesa, colonização francesa, holandesa, certo? Nas áreas americanas. Portanto, sabemos que esse papo de Tratado de Tordesilhas é conversa para boi dormir. Tá bom, galera? Se olharmos pela ótica do nativo, daquele que vai receber a visita do europeu, poderemos falar, né, de consequências que nem sempre serão favoráveis, porque aí você vai falar de tomada de terras, diminuição considerável de sua população, alguns chegam a falar em um genocídio americano, boa parte de sua população será escravizada, né, e vai rolar a aculturação desses povos. Né? Esses povos vão passar por um processo chamado de europeização cultural, econômica e por aí vai, moçada. Então, com essa aula, fechamos o processo de expansionismo comercial e marítimo e ficamos no aguardo de novos assuntos. Continuo contando com a atenção de vocês, se cuidem, um grande abraço, valeu!